familiar discurso sobre fraude eleitoral. A cadeira ocupada pelo investigado lhe impunha zelar pelo livre exercício da competência da justiça eleitoral, pelos bens jurídicos eleitorais inerentes ao exercício de direitos políticos e ainda pela segurança interna, mas a toda evidência agiu frontalmente contra esses deveres. O evento 18/7 de 2022, planejado com a resposta do TSE ante o incômodo do primeiro investigado, com o alerta do então presidente do TSE contra o vírus da desinformação. A prerrogativa do chefe de Estado, os bens de serviços, inclusive da estatal IBC, e as redes sociais do primeiro investigado foram postos em ação para realizar um evento de maior envergadura, status e alcance sobre o tema, mas tratava de um espelho distorcido em que o primeiro investigado desfiou o monólogo insidioso sobre o sistema de votação eletrônico, a justiça eleitoral e eleições iminentes. Com habilidade, costurou os retalhos de informações falsas, já tão naturalizado em sua fala que soavam legítima. Usou como linha o simulacro de desejo por eleições transparentes e por resultados autênticos. Bordou o discurso com um apelo rude para que a comunidade internacional não desse ouvidos ao TSE e arrematou os pontos com um alerta de que algo precisava ser feito. Uma ação ainda sem verbo, mas que partia da ideia de que a simbiose Presidência da República / Forças Armadas jamais aceitaria uma imaginária farsa eleitoral. O resultado dessa tapeçaria não ornou com os fundamentos sobre os quais o Brasil se constrói como comunidade política e como Estado democrático de direito. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. A missão da justiça eleitoral converge e seguirá convergindo com esses fundamentos ao concretizar eleições em que se assegura a todas as cidadãs e cidadãos o uso de um sistema de votação íntegro, transparente, auditável e em constante evolução tecnológica. A sociedade civil, as instituições democráticas, a comunidade nacional serão sempre bem-vindas ao diálogo construtivo, sem receio a críticas, testes que demonstrem vulnerabilidades passíveis de aprimoramento e aprendizado com a experiência de outros países. O TSE também se manterá firme em seu dever de, como órgão de cúpula da governança eleitoral, transmitir informações verídicas e atuar para conter o perigoso alastramento de desinformação que visa desacreditar o próprio regime democrático. As agressões violentas à justiça eleitoral, na verdade, confirmam a importância da instituição para a salvaguarda da democracia. Realizamos eleições que são exemplo para o mundo e que permitem a transmissão célere e pacífica do poder democrático. Isso, sem dúvida, desagrada aqueles que nutrem projetos autoritários de poder. O golpismo que no século XXI paira na superfície do tecido social exige vigilância ininterrupta por parte de democratas de qualquer espectro. Cabe a todos nós reafirmar diariamente um pacto de civilidade, pano de fundo para que opiniões políticas e preferências eleitorais possam ser manifestadas de forma livre. Por isso, o caos informacional em torno do sistema eletrônico de votação e a grave crise de confiança institucional por ele gerado deve ser enfrentado em conjunto, não apenas por tribunais, magistrados, servidores e servidores, mas também por todas as cidadãs e cidadãos titulares que são do direito a um devido processo eleitoral isonômico, normal e legítimo. Eleitoras e eleitores têm direito não apenas a votar livremente, mas a participar de um debate público calcado em informações verídicas para que possam formar opiniões e manifestar preferência em ambiente de estabilidade democrática. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. E possamos diuturnamente nos aprimorar como sociedade a partir desses fundamentos.
que o sentido e as nuances de cada um deles sejam construídos um debate de ideias a salvo de ideologias totalitárias, que as bandeiras que eles inspiram possam pautar as divergências políticas salutares à democracia, jamais servir para conclamar a eliminação de adversários vistos como inimigos. Que seja, enfim, a chave para construir ponte de diálogo, pois, citando José Luiz Aidar Prado, aspas, a única forma de atravessar os imaginários cristalizados das fantasias ideológicas é coletivamente pela palavra, rompendo as palavras de ódio, os performativos de injúria, sem cair na polarização imaginária, criando vida coletiva onde ela tenderia a inexistir, ou a existir somente na forma de rebanhos que seguem o líder. Por última vez, então, deste voto, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Se estas forem as multicitadas 4 linhas da Constituição, que possamos cultivá-las com afeto, com responsabilidade e sem medo. Dispositivo. Ante todo exposto, não conheço da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral e da prejudicial de delimitação da demanda, tendo em vista tratar-se de questões já decididas pelo TSE em plenário. Ainda em sede preliminar, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, bem como indefiro o requerimento de reabertura da instrução. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos auferidos por ambos os investigados, desde também declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Tendo em vista o não cabimento de recurso com efeito suspensivo, determina a comunicação imediata desta decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral para que, independentemente da aplicação do acordo, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral na hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. Comunique-se a decisão também em caráter imediato, mediante envio do voto e posteriormente do acordo à Procuradoria-Geral Eleitoral para análise de eventuais providências na esfera penal. B. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação de evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E C. Ao ministro Alexandre de Moraes, na condição de relator no Supremo Tribunal Federal, 2 inquéritos, número 4878 e 4879, ambos do DF, e ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10.477, também do DF, para ciência e providências que entenderes cabíveis. Presidente, peço desculpa ao alongado do voto e um resumo, mas esse é o voto que apresento, presidente.